Um belo dia, aí, bom, tive um acidente lá no Rio, quando eu tomei um tiro, fazendo uma cobertura policial. Ela fala como, tipo, nossa, que coisa normal. Calma, Nádia, calma. Eu tomei um tiro. Furei tua pauta agora, né? Meu Deus, como assim? Peraí, vamos lá. Eu sei dessa história, mas o pessoal que tá assistindo agora falou, como assim tomou um tiro? Vamos lá. Você tava fazendo uma matéria, o que foi? Foi. Eu cobria muita polícia, mas não porque eu era da editoria policial, não. Eu gostava, eu tinha bons relacionamentos, boas fontes. E no horário em que eu trabalhava, que era de 5 da tarde até meia-noite, tinha muita incursão policial. E eu acompanhava. Você acompanhava... O BOPE. Caramba. Eu adorava, eles eram incríveis. Eu sempre respeitei muito. Eu fui comunicada que teria essa incursão policial. Na sexta-feira eu fui comunicada que aconteceria na segunda. Como que é acompanhar uma incursão? Você vai com veículo próprio? Você vai com eles? Como funciona isso? Eles avisam até onde a gente pode chegar, o horário que eles vão, o horário que a gente tem que chegar. E aí a gente acompanhava de baixo, né? Numa área, por exemplo, se eles fossem subir uma comunidade, a gente tinha até um limite para chegar. Entendi. E aí eles iam passando as informações do que estava acontecendo. E aí sim, quando você poderia atravessar aquela barricada, enfim, a gente ia. Bom, mas na época era tudo muito diferente. Hoje o jornalismo policial é, nossa, muito mais preparado do que naquela época, que era meio aventureiro. É mesmo? Vai lá e você sem proteção? A gente tinha um colete à prova de balas, só que o blindado era aqui, na frente e atrás. Onde eu fui atingida, entraria, só que correria o risco de não sair. Vou chegar nessa parte. E a gente tinha orientação de não botar o colete antes de chegar naquela área, para não parecer uma afronta para os moradores. Tipo, nossa, você chegou aqui onde eu moro, já está de colete. E eu respeitava muito isso. Como eu fazia muita polícia, eu sempre fazia o seguinte. Eu ia lá fazer uma incursão policial, eu vendia depois uma pauta, oferecia uma pauta comunitária daquele lugar. Era rádio comunitária, era um serviço social. Porque eu também depois para fazer sempre. Legal. Porque existe um lado difícil, mas existe um lado que pode prosperar. Claro. Então, eu vim de um lugar assim. Minha cidade no Rio, Belfor Roxo, é um lugar assim. E que eu valorizo muito. Não é só a parte ruim. Dentro do que no contexto social é ruim, tem sempre uma coisa boa que a gente pode fomentar e apresentar para o mundo. Então, Belfor Roxo é um... Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Então, eu sempre procurei fazer esse lado social. Bom, eu fui lá pro Dona Marta. Na hora que eu tava virando para pôr o colete, eu fui atingida. Então, graças a Deus, eu virei... Você tava... Localiza a gente. Você desceu do carro? Não, eu tava sentada ainda. Fomos eu e o cinegrafista... porque a equipe era o cinegrafista que ia dirigindo, então não tinha uma equipe grande. A ENG, né? A ENG, não tinha. Não tinha. Não, imagina. O cinegrafista ia dirigindo. Ia dirigindo. Nossa. E eu do lado. Na hora que a gente entrou ali no acesso pro Dona Marta, eu percebi que estava estranho, porque era 6 e pouca da tarde, tudo vazio, e ali nesse horário tá tudo parado, um super trânsito. Na hora eu falei, ixi... Começou a soltaram os fogos, eu falei para o Moab, falei, ixi, o couro vai comer. Virei. No que eu virei para pegar o colete, que estava aqui no banco de trás, eu fui atingida. Eu já estava no acesso. Por onde você acha? Não, veio daqui do vidro. O Morro Dona Marta tem 2, não sei hoje em dia, mas eram 2 acessos. Aqui é uma pracinha, que tinha os brinquedos para criança, e aqui do lado um acesso, aqui do lado outro. A gente estava cruzando essa praça. E a polícia tinha acabado de subir. Então, não deu tempo de avisarem pra gente onde a gente deveria estar, enfim. E aí a gente parou na pracinha, achando que ali era uma área protegida. Os caras não sabiam que era... Tinha logo da Band, só que depois foi feita uma reconstituição, uma perícia, identificaram que veio de uma escadaria vazada, provavelmente um traficante. Ali devia estar escuro, não sei se o cara também estava sóbrio, enfim. Não sei, ninguém sabe se atirou em represália à imprensa ou se atirou achando que era um carro de reforço policial. Entendi. Não tem como saber. Não dá pra saber. Enfim, eu fui atingida. Na hora, eu senti o impacto e percebi. E procurei ter o controle da situação. Eu não sei de onde eu tirei calma, tranquilidade, não sei. Acho que foi da minha fé mesmo. Você não gritou nada? Mano, se eu tomar um tiro, eu falo, caralho, eu tomei um tiro, porra! Você ficou... Eu senti, foi muito louco, porque eu virei...
queima. Um calor, mas é um calor, é um calor. Onde entrou? Aqui. Eu fiz plástica, né? Tá. Mas entrou aqui. Então, você virou aqui. Eu virei aqui, ó. Tá. Então, veio daqui, veio dessa direção. Atravessou, saiu nas costas e ficou no banco. Nossa. E olha que louco, isso foi numa segunda. Na semana anterior, na quarta, eu tava em outra incursão policial, no Complexo da Penha. E virei pra uma amiga, a gente tava abaixada assim, atrás de uma proteção. E virei pra ela e falei, Bruna, você tem a impressão de que você um dia vai tomar um tiro? Ela, claro que não, você é louca. Eu falei, eu tenho. Ela, cala a boca, Nádia. Eu falei, eu tenho a sensação de que um dia eu vou ser atingida. Sério? Isso foi numa quarta. Na segunda eu fui atingida. E você tinha isso no íntimo, assim? Eu acho que foi isso que me deixou calma. Entendi. Porque eu queria ter o controle da situação, eu queria entender o que estava acontecendo, mas eu tinha uma paz tão grande de que tudo ia ficar bem. Não, e Deus também, né? Deus, é Deus, gente. Não é só você, né? É tipo alguém te acalmando, não é possível. Era né? eu e Deus. Porque passou pela sua cabeça, posso morrer? Passou, só que eu, na hora, eu pensei o seguinte... Essa coisa de que... O que passa na cabeça na hora? Exatamente. Na hora eu só pensei. E falei pro Moab Ferreira, que é meu anjo. Falei, Moab, avisa pra redação que aconteceu. Pede pra mandar outra equipe e me leva pro hospital. Que você ainda teve a calma de falar, vem outra equipe? E ele ainda falou assim pra mim, na hora que eu falei, Moab, fica tranquilo, mas eu tomei um tiro. Ele, isso é hora de brincar, Nádia? Já pelo amor de Deus. Eu falei, não tô brincando. E mostrei pra ele. Nossa. Quando ele ligou pra redação, acharam que era de raspão. Ele falou, não, vocês não estão entendendo. Ela foi perfurada. E eu falei pra ele, Moab, não me deixa morrer, porque eu não tenho com quem deixar meu pai e minha mãe. Meu Deus. Eu era a única filha solteira, eu morava com eles. E aí eu falei, cada vez que você perceber que eu tô indo embora, aperta a minha mão, me machuca. E eu fiquei rezando. Tem aquele papo que não pode dormir, né? Não tem Olha, isso. A gente sempre vê, né? Não pode... E eu tinha certeza que se eu apagasse, eu ia embora. Não ia voltar. Então eu comecei a aprender, eu senti que escorreu atrás, eu comecei a prender no banco, a tentar estancar o sangue e vendo aqui o sangue jorrar pelo retrovisor. Cara. E aí eu percebi que eu tava indo embora e eu sacudi a minha mão pra ele me apertar. Fomos pro corpo de bombeiros. Não prestaram socorro porque eles não foram me socorrer na rua, então não prestaram atendimento. Como assim? Porque o bombeiro ele só pode te socorrer se ele te acudir na rua. Você tá na rua, ele foi lá e te abordou. Se você for até ele, não pode. Bom, pelo menos foi na época o que foi dito. Fomos pro Hospital da Lagoa, que não tem emergência. Eles me viram chegar, viram o carro, começaram a gritar. Não tem emergência, não tem emergência. Dali fomos pro Miguel Couto. Isso no pico do trânsito. Quanto tempo nisso daí? Demorou muito. Demorou mais de 1 hora. Mais de 1 hora você... E assim... Meu Deus. Aí o Moab passou pela calçada do Jockey ali na parte quando você tá indo pra Barra. Foi Deus abrindo o caminho. Quando eu cheguei no Miguel Couto, eu fui prontamente atendida. Só que você é um número, né? E fizeram um boletim de ocorrência, testaram meus sinais vitais. Eu só ficava assim, o que aconteceu comigo? O que pegou? Ah, pegou sua escápula. Eu falei, não pegou porque eu tô mexendo. Ninguém falava nada. Eu só falei assim, eu quero saber se eu vou morrer. Só me fala o que aconteceu e ninguém dizia nada. Bom, me deixaram no corredor. Eu virei atração, porque todo mundo passava e olhava e falava... Nossa, menina nova aqui. Eu falei, o que foi? Foi assalto? Nossa. Assim, empatia zero. Uma amiga chamada Mônica Ferreira chegou lá, tocou o terror. E olha como é que o universo foi meu parceiro. A Mônica era repórter da Band, estava em casa. Um amigo dela de Brasília ligou e falou, Mônica, você tá de plantão? Não, por quê? Porque um amigo que trabalha no Miguel Couto disse que acabou de chegar uma repórter da Band baleada. Ela foi a Nádia. Aí ela correu pra lá, foi ela que agitou pra caramba pra eu ser atendida logo. E eu fui pro centro cirúrgico. Lá me prestaram os primeiros socorros de fato, botando dreno e costurando aqui o buraco. Foram incríveis comigo, incríveis. De lá eu fui pro Hospital Samaritano. Você não apagou em nenhum momento nesse período? Em nenhum momento eu chorei, eu apaguei. Eu queria ter controle. E isso me causou um bloqueio durante muitos anos, assim. Imagino, né, gente? De não chorar, de não ter colocado pra fora. Mas que eu já venci e te conto como. Eu sempre tive a certeza de que tudo ia sair bem. Foi muito doído, foi muito grave. Tinha uma calma, então, no fundo de você?
Tinha uma resignação muito... Uma paz. Então, eu só me desesperei num momento. Quando o médico falou pra mim que não tava dando certo, o dreno junto com a aspiração, com a fisioterapia, ele falou, olha, não tá rolando, a gente vai ter que fazer uma cirurgia, tirar parte do seu pulmão. O quê? Fechar a fístula que se forma quando a bala passa. Mas entrou aqui? Entrou aqui, pegou o pulmão, costela e saiu. Entrou meio baixo, assim? Na diagonal. Ai, cara. Só que olha que detalhe que eu falo que é o dedo de Deus. Depois foi pra estudo, enfim, apresentaram em simpósios. Você pega a minha tomografia, a bala fez curva dentro de mim. Que? Ela desviou? Então, desviou da minha aorta e saiu a milímetros da minha coluna. Então, cara, foi Deus que falou, filha, nossa, não é agora não. Não pegou coluna, graças a Deus. E se a bala... Aí é que tá, o blindado. Muita gente falou, ela tinha que estar com blindado. Se eu tivesse, a bala teria perfurado. E não ia adiantar? Não ia adiantar? Porque o blindado era aqui, ó, um quadradinho aqui e quadrado exatamente onde a bala saiu. Ela ia entrar e não ia sair. Não ia sair. Aí, de fato, ficaria deficiente. Nossa. Eu ficaria com alguma deficiência, porque pegaria a minha coluna. Bom, quando ele virou pra mim e falou, ó, não tá rolando, não tá dando certo, vamos precisar de uma cirurgia. Quero saber o seguinte, você tem fé? Dr. Rui Haddad. Falei, tenho muita fé, doutor, por quê? Agora eu vou precisar. Mesmo sobrenome que você? Mesmo sobrenome. Olha só. Dr. Rui Haddad. Ele falou, eu vou precisar agora que você tenha fé. Falei, nossa, mas por quê? Porque a cirurgia que eu vou fazer em você corre um risco de morte muito grande. Meu Deus. Falei, como assim? Me explicou. Bom, pode ser por laparoscopia, se for, ó, tudo certo. Por videolaparoscopia. Mas se for a outra cirurgia, que você tem que abrir um U aqui, eu tenho que te levantar, é uma cirurgia muito delicada. E ele não tinha como saber qual delas ia ser? Não, porque precisava fazer um exame já com anestesia geral. Sei. E dali partir para cirurgia. E lá ele tomava a decisão? E lá tomava a decisão. Eu assinei um termo de consciência, de responsabilidade sobre o fato. E teus pais? Cara, eu nem sei se eles foram comunicados na época dessa gravidade. Eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que não, porque eu sempre procurava poupar muito meus pais. Contanto que eles... Eu lembro quando minha mãe chegou para me visitar, eu estava na UTI ainda, morrendo de dor. E eu falava, mamãe, eu tô bem, fica tranquila, olha, tá tudo bem, eu tô ótima. Mas eu tava... E ela não... Foi ali que minha mãe parou de andar. O choque para ela foi muito grande. E eu lembro perfeitamente, assim, da minha mãe, do olhar dela para mim de desespero. Então eu poupava muito os meus pais. Aí quando o Dr. Rui falou da possibilidade de eu morrer, eu falei, caramba, não morri tomando um tiro, vou morrer na cirurgia, cara. Não. Aí vem aquele lado sensato. Falou, tá, posso morrer. Eu tenho controle? Não tenho. Mas se eu morrer, eu quero morrer com dignidade. Eu, dentro de mim, tenho a minha dignidade, mas o ser humano é cruel. Vai olhar pra mim e falar, nossa, aquela menina era tão bonita, mas aqui, ela tá toda acabada. Eu sei que a vaidade é um pecado, mas naquele momento eu falei, eu quero partir linda, se for pra ser assim. Eu tava toda cagada. O sangue acabou com o meu cabelo, eu tava sem fazer unha, eu tava toda peluda, parecendo a Frida Kahlo. Te passou isso na cabeça? Passou. Pedi autorização pra equipe do hospital, pros médicos responsáveis. Riram da minha cara, óbvio. Na semi-intensiva eu recebi o cabeleireiro, eu cortei o cabelo, brincando. Eu fiz até renal na sobrancelha. Fiz francesinha na unha, me depilei. Falei, se eu for embora, eu vou estar no caixão assim, vou falar, ai, olha, judiação, não acredito nisso. Imagina, gente, eu sou super peluda, eu ficar com aquele bigode, aquela, sabe, assim, ó, chuchu. Não. Quando eu entrei pro centro cirúrgico, eu lembro a anestesista olhou e falou, eu nunca vi uma paciente tão arrumada. Cabelo feito, aquela coisa... linda! Parecia que eu tava, sei lá, indo parida. Que hoje a pessoa pra cortar, você não, agora eu vou ter que caprichar no corte, porque, pô, olha como ela aí, tá. Ó, exato, não pensei nisso, essa foi a estratégia. E deu tudo certo, foi por videolaparoscopia, em 3 dias. Foi na mais tranquila, então? Foi. O que é essa mais tranquila? Era por vídeo, então eles... O buraquinho era menor. Eu tenho várias pequenas cicatrizes que eles abriram, eles davam um cortinho e entrava com uma cânula, que era com videozinho. Sei. Então, pelo monitor, ele ia monitorando e aí cortou a parte do pulmão que já não estava rolando, não estava funcionando. Costurou o buraquinho da bala. Caramba! Ele costurou? Costurou. Por esse esquema? Nossa. É uma coisa meio tudo por vídeo, É muito legal. E aí, em 3 dias, eu já estava em casa. Mas olha que legal, você caiu na mão do médico certo também, cara, né? E esse médico, muitos anos depois,
Meu pai teve um câncer no pulmão e foi ele que operou também. Eu sou muito grata, doutor. Eu lembro de todo mundo. A equipe que me atendeu no Samaritano, as enfermeiras que foram sensacionais. Tenho até hoje os presentinhos que elas me deram, porque eu sou muito grata a tudo isso que eu vivi. Nossa. Muito grata, muito, assim. Eu falo que foi um tiro pra minha vida, não foi pra minha morte. Foi um divisor de águas pra mim. Mudou tudo, né? Tudo. A forma de enxergar a vida, né? Eu era muito rasa. Eu não tinha coragem de ser intensa. E achava que isso era um nível de responsabilidade. Eu dizia muito mais sim para os outros do que para mim. Por medo de frustrar. Eu não vivia a minha alegria. Eu tinha muitos pudores e muitos julgamentos sobre mim. Por causa da sua educação também, que você estava falando. Por causa da minha educação. E aí, essa questão também de não ter voz... Eu passei a entender que eu deveria sim me posicionar, mas isso é um exercício que eu trago até hoje. E o principal, falar o que você sente. Eu não dizia o que eu sentia. Na hora que eu estava prestes a morrer, porque eu poderia ter morrido, eu pensei, cara, eu nunca disse pro meu pai e pra minha mãe, eu te amo. Sério? Eu nunca tinha dito, porque eu fui criada assim, pai e mãe eram autoridades. Então, eu não agarrava e beijava meu pai e dizia te amo. Minha mãe não era uma mãe de fazer muito carinho. A demonstração de amor e carinho eram os cuidados. Sim. Eu falei, não, de jeito nenhum. Hoje, meu Deus, é uma lambeção, assim. E meu pai, ele partiu e me deixou com um coração em paz, porque eu pude dizer inúmeras vezes que eu o amava. Putz, que maravilha. Pude beijar muito, abraçar muito. Então, eu tive esse tempo para viver do lado dele também e aprendi com isso. Hoje, se eu achar que eu aprendi a te amar agora, eu vou dizer, eu te amo. E você tinha uma barreira antes. Total. E se dissesse também, olha, eu não gosto, eu não quero. Não quero fazer isso, não gosto. Ou simples, tipo, por que você não convive comigo? Porque eu não gosto de você. E tudo bem. Claro, precisa de uma maturidade para tomar essas decisões, não é assim? E eu não conseguia. Então, e eu não sabia viver. Eu era emburrada, chata, sabe, reclamona, implicante, muito autocrítica e crítica com os outros. Eu melhorei muito, muito. Hoje eu falo que eu vivo intensamente, assim. Poxa, que bom. Cada segundinho pra mim vale muito e sem me preocupar com o julgamento alheio. E aquela hora quando te dão anestesia e você fecha o olho, deve ter sido uma... Sabe aquilo lá? Eu estou fechando o olho, eu não sei se eu vou abrir de novo. Deve ser uma sensação... E o caminho na maca que você só vê as luzes. Aquela coisa de filme, né? Que aquela luzinha passando, e gelado, né? Gelado, muito gelado, eu muito já frio. Fiz cirurgia, é gelado. Você fica naquele... É uma sensação até gostosa quando começa a fazer o efeito da anestesia e seu corpo, não é? Anestesia geral e sedação para endoscopia. Não é? Eu fiz endoscopia esses dias também. É muito bom. Nossa, você sente um alívio assim. Ai, gente, eu sei, por favor, me perdoem, eu não sou drogada, eu juro. Mas é muito bom. Meu marido nunca fez endoscopia, nunca tomou essa sedação. Você vai lá, faz. Mas não precisa, faz lá. Nossa, no passado eu fiz alguns procedimentos. E quando volta, né? Você volta Nossa, você doida, volta numa né? vibe. Fora quando você não delira. Eu delirei pra caramba.